Olá, turmas do sexto e sétimo ano. Que bom estar aqui de novo com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. E hoje eu trago para vocês a unidade temática Números. Conteúdo: operações de adição e subtração. Resolução de problemas com ênfase na compreensão dos significados das operações fundamentais, utilização das diferentes estratégias de resolução, estimativa, decomposição, composição e arredondamento. E as habilidades que a gente vai desenvolver aqui hoje, é a habilidade número 3 do sexto ano. Sétimo ano eu não trouxe nenhuma habilidade, porque eu tentei aí trazer em conjunto com números inteiros, mas o tempo é muito curto, então eu vou trazer aí números naturais, o conjunto dos números naturais, com forma de vocês terem um reforço desse tema para ampliar aí para números inteiros. Beleza? Então aí eu quero trazer hoje apenas as operações básicas da adição e subtração lá do conjunto dos números naturais. Beleza? Então, vamos seguir. Vamos pensar um pouco. Presta bem atenção a esse problema aqui. Em um jogo de corrida contra sua irmã, Miguel atingiu um recorde de 1.800 pontos na primeira volta e de 1.970 pontos na segunda volta. Ao final do jogo, Ana disse ter conseguido atingir uma pontuação de 3.680 pontos no total das duas voltas, afirmando que sua pontuação era maior que a dele e que ela havia vencido. Convencido de que não havia perdido, Miguel buscou calcular seu recorde. Analise a situação e responda: Miguel estava certo? Será que Miguel está certo? Será que Miguel percebeu aí que quem tinha ganho aí o jogo seria ele? Ou a irmã dele está certa? Analise isso aí, tá? E qual a diferença de pontuação entre eles? Se um ganhou e o outro perdeu, houve uma diferença nessa pontuação. Um teve uma pontuação maior e o outro teve uma pontuação menor. Então, ele quer saber a diferença. Ô, professora, a diferença, eu vou tratar que tipo de operação? É aí onde a gente vai trabalhar hoje as operações de adição e subtração, para que a gente possa perceber que operação a gente vai utilizar aí. Será que é só de subtração? Será que é só de adição? Ou eu vou precisar das duas? Então, vamos lá. Vamos compreender um pouco do assunto para poder resolver o problema. Mas vai pensando daí, vai refletindo na resposta e preste atenção aqui na explicação também. Beleza? Então vamos lá. Para iniciar, eu quero trazer o conjunto dos números naturais. Porque aí para esse problema a gente vai precisar trabalhar aí o conjunto dos números naturais. As operações básicas voltadas para esse conjunto, tá? O conjunto dos números naturais permite a aplicação de todas as operações matemáticas, apenas com algumas ressalvas em algumas operações, tá? Então, aí é preciso que a gente tenha esse olhar de que algumas operações vão ser vivenciadas diferente do que é vivenciado em outros conjuntos numéricos, tá? Então, a adição. Todo número natural somado com outro número natural resulta também em algum número natural. Opa, então se eu pego aí o número 2, adiciono ao número 4, eu vou ter também como resposta um número natural. 2 mais 4, 6. Beleza? Isto é, seja A, B e C, números naturais, onde A mais B igual a C. Tá? Então é preciso que esse A, B e C sejam números naturais. E A mais B igual a C. Subtração. Ah, professora, eu posso trocar a ordem antes de falar da subtração? A gente vai entender tudo isso aí, tá? Se liga porque é importante que você entenda isso. Subtração. Um número natural subtraído de outro número natural resulta em um número natural, desde que o primeiro número seja maior que o segundo número.
Cuidado aí, tá? Eu preciso que o primeiro número seja maior e o segundo seja menor. Que aí dentro do conjunto dos números naturais eu vou poder fazer a subtração e dar um número natural como resposta. Então isto é, seja A, B e C números naturais, tal que A precisa ser maior que B, então A menos B igual a C. Beleza? Deu para entender? Vamos seguir. Vamos seguir porque a gente precisa entender todo o processo de como eu desenvolvo a adição, todo o processo de como eu desenvolvo a subtração. Em relação ao conjunto dos números naturais, a adição sempre será com números inteiros positivos. Ah, professora, a senhora está falando de números inteiros aí junto com números naturais? Porque, veja, lá no conjunto dos números inteiros, eu não tenho lá os números positivos e negativos? Então, o conjunto dos números naturais são esses números inteiros positivos, tá? Lembrem-se disso, os conjuntos, eles têm aí as suas conexões. O conjunto dos números naturais, ele está lá inserido no conjunto dos números inteiros, né? E assim sucessivamente. Dentro dos racionais vai estar todos os conjuntos anteriores, o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, junto com os números racionais também. Então, é importante que a gente perceba, né, essa relação de unificação dos números, que eles não estão soltos, né? Eles têm uma ligação. Eu tenho o conjunto dos números naturais, eu tenho o conjunto dos números inteiros, eu tenho o conjunto dos números racionais, e todos esses conjuntos anteriores que eu falei, naturais e inteiros, estão lá inseridos dentro do conjunto dos números racionais, que são lá os números tem os números fracionários, que tem também os números decimais, mas compreendem também todos esses outros números, tá? Então é importante que você tenha essa relação. Então, representamos os números naturais da seguinte forma: toda vez que eu pensar no conjunto dos números naturais, eu vou pensar nos números, né, de 0 ao infinito positivo. Então, é importante que eu perceba essa relação dos números inteiros positivos, aí em relação ao conjunto dos números naturais. Então, a adição vem da ideia de juntar, agrupar, adicionar, reunir e acrescentar os elementos. Então, teve essa ideia, é até uma dica para a questão de problemas matemáticos. Teve essa ideia de juntar, de agrupar, de adicionar, né? Entre outras palavras, eu estou fazendo que tipo de operação? A adição, tá? O resultado obtido da adição de números naturais é chamado de soma. Para obter a soma, devemos juntar duas ou mais parcelas. Então, aí eu preciso ter em mente que eu vou ter parcelas, né, valores a serem adicionados, que eu vou chamar de parcelas dentro da operação de adição, e o resultado vai ser a soma ou total. Então, aqui eu tenho o quê? Que ao juntar essas parcelas, que adicionar essas parcelas, eu vou encontrar um resultado que eu chamo de soma ou total. Beleza? Então, o símbolo que representa a adição é o símbolo de mais, tá? Então, vamos seguir, né? Já foi aí mais uma dica para que vocês pudessem se ligar no que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, vamos para as propriedades da adição. É importante que eu traga para você poder entender como se relaciona a questão da adição e da subtração. A adição, ela tem a propriedade... tem três propriedades aí bem características, né? O elemento neutro, tá? Que é o zero. Por que o zero? A adição de um número natural com o zero dá sempre como resultado o número natural. Ou seja, 2 mais 0, 2. Porque eu não tenho nada para adicionar a esse número, né, inicial, o número 2, mais 0. Então, pensa aí em questões de agrupar quantidades. Eu tenho 2 lápis, né, fiz aniversário, ninguém me deu 2 lápis de presente a mais para que eu pudesse juntar com aqueles 2 que eu tenho. Então, se não tem... se é 0, né, a quantidade, quando eu adiciono a algo que eu já tenho uma determinada quantidade, vai permanecer aquela quantidade que eu tinha antes. Deu para entender? Então, sendo assim, o zero não interfere no resultado.
dizemos que ele é o elemento neutro da adição, tá? Então, 1 mais 0 é igual a 0 mais 1, que vai dar 1. Opa, professora, por que a senhora botou aí a inversão das parcelas? Porque é importante que a gente entenda isso aqui agora que vem como próxima propriedade da adição, comutativa. Na adição, a ordem das parcelas não altera o resultado, não altera a soma. Ou seja, se A e B são números naturais, então A mais B é igual a B mais A. É o que ocorreu aqui, ó. 1 mais 0 é igual a 0 mais 1, que vai dar 1, né? Então, aqui eu posso botar, ó, 2 mais 4 é igual a 4 mais 2, que vai dar o mesmo resultado, vai dar 6. A ordem das parcelas não alteram a soma. Ok? Deu para entender? Vamos para a próxima propriedade. Então, na propriedade associativa, numa adição, a maneira de agrupar as parcelas não altera a soma. Ou seja, na adição de 3 números, associando os 2 primeiros ou os 2 últimos, obtemos resultados iguais. Então, vamos lá. Para somar 134, 45 e 81, basta agrupar entre parênteses e teremos as seguintes formas de representar a soma. 134 mais 45, ó, entre parênteses. Adiciono primeiro esses dois e depois adiciono o 81. Posso fazer diferente, ó. Seguro o 134 e vou fazer a adição de 45 mais 81, né? Se for mais prático para mim, é mais prático, porque aquele que tá, ó, com dezena, posso até fazer mentalmente, tá? E depois eu adiciono o 134. Ou posso aqui, ó, 134 mais 81 e depois adiciono 45, tá? Então, vai dar o mesmo resultado. Não importa o agrupamento que eu fizer. Se eu tiver vários números para serem adicionados, então eu posso fazer por agrupamentos para facilitar, até porque eu facilito o meu cálculo dessa forma também, né? Então, eu agrupo 2 números, faço a adição e adiciono o próximo. Beleza? Deu para entender? Vamos seguir, tá? Então, se liga que agora a gente precisa conhecer um pouco da subtração para poder trazer essa relação aí da adição e subtração. Será que elas têm essa relação de união aí, de inversão, melhor trazendo assim, né? Então, a subtração é considerada a operação inversa da adição, tá? Então, é importante que você veja isso. Eu posso fazer uma adição, tá? E achar o total. E a partir desse total, se eu pegar uma das parcelas e subtrair, eu acho o valor da outra parcela. Então, a subtração ela é considerada a operação inversa da adição. O resultado de uma subtração entre 2 ou mais números é conhecido como diferença. Olha lá, olha o que pediu no nosso problema, qual é a diferença, né? Entre as pontuações lá das 2 crianças que estavam lá brincando, né? Dos irmãos. Então, ó, presta bem atenção aqui, ó. O resultado de uma subtração entre 2 ou mais números é conhecido como diferença. E os números cuja subtração estamos calculando são, respectivamente, o minuendo e o subtraindo. Na subtração, teremos a ideia de subtrair, diminuir, retirar, tirar, excluir e reduzir, tá? Toda vez que num problema encontrar essas ideias, eu vou estar tratando com o quê? Subtração. Beleza? Então, vamos lá seguir. Diferentemente da adição, a subtração não possui muitas propriedades específicas. Ou seja, a subtração não é comutativa, tá, gente? Lembra lá que eu falei que o primeiro número ele precisa ser maior do que o segundo número? Ou seja, né? O minuendo ele tem que ser maior do que o subtraindo, tá? Então, se eu inverter isso aí e eu fizer uma subtração, né, com o número menor antes e o maior depois, eu entro aí na questão da subtração dos números inteiros, que eu vou achar um número negativo como resposta, tá? Então, aqui dentro do conjunto dos números naturais,
é importante que você saiba que essa ordem ela não vai ser alterada, tá? Na subtração, o que é minuendo e o que é subtraindo é relevante, pois se alterarmos a ordem, a diferença será diferente. Então, vamos ver aqui essa representação. A menos B é diferente de B menos A. Vamos colocar números aí nessa relação. Vamos supor que A seja 4 e B seja 2, tá? Então, ó, 4 menos 2 vai dar 2. Deu um número positivo. Mas se eu fizer 2 menos 4, vejam que eu inverti. O A não era 4, né? E o B não era 2. Quando eu inverto 2 menos 4, eu estou tendo aí a relação do conjunto dos números inteiros, porque a resposta vai ficar menos 2, vai ficar negativa, tá? Então, é importante que vocês tenham essa análise, que dentro do conjunto dos números naturais, a subtração ela não é comutativa. Tá? E ela também não é associativa. A menos B menos C é diferente de A menos B menos C, que está aí entre parênteses, tá? É totalmente diferente. Então, é importante que vocês percebam isso, porque, como eu falei, se eu troco a ordem, digamos que A aqui é um número maior, né? E B é um número menor. Aí, C aqui, eu consigo subtrair, porque eu botei um número menor aí para continuar essa subtração. Mas se eu trocar aqui, né? Pode dar problema na subtração e não dar o mesmo resultado. Porque aí a ordem dessa numeração sendo trocada ou sendo calculada diferentemente, ela pode dar aí uma resposta diferente. Então, ela não é associativa, beleza? Existência do elemento neutro. Sim, na subtração existe o elemento neutro. Existe um elemento neutro na subtração, que também é o zero, assim como na adição. Quando calculamos a diferença entre um número e zero, o resultado vai ser o próprio número. Então, ó, A menos zero é o próprio A. 4 menos zero, 4. Eu não tirei nada desse 4, porque eu não tinha nada para retirar, né? Então, vamos para essa ideia de não existência do zero, tá? Que ele não existe ali um valor para retirar algo daquele número. Deu para entender? Vamos para essa concepção que fica mais fácil de você entender. Então, vamos seguir. Então, compreendendo as propriedades da adição e da subtração, fica mais fácil a gente resolver aí o nosso problema. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui primeiro? Né? Vejam que Miguel atingiu um recorde de 1.800 pontos na primeira volta e 1.970 pontos na segunda volta. Eu não tenho o total geral dele, né? Mas, Ana, eu tenho 3.680. E para saber quem teve a maior pontuação, eu preciso saber o total dos dois. Confere? Então, eu preciso adicionar o valor de Miguel e depois pegar o valor de Miguel e o da irmã dele, fazer uma subtração. E aí eu preciso saber quem teve a maior pontuação, se foi Miguel ou se foi a irmã. Porque na hora da operação dos números naturais, eu tenho que ter o cuidado do número maior ser o minuendo e do número menor ser o subtraindo, né? Então, eu preciso aí ter essa relação. Então, vamos descobrir quanto foi de Miguel, né? Quanto ele teve no total. Ah, professora, mas eu posso fazer 3.680 menos um desses valores? Pode, porque aí eu vou descobrir o que sobrar de Ana, né? Desse valor total dela, se for menor ou maior do que o de Miguel, a gente já vai ter a referência de quem ganhou, tá? Mas eu prefiro adicionar os dois e depois fazer a subtração dos dois valores. Fica a critério de vocês, tá? 1.800 mais 1.970. Quanto é que vai dar isso? 3.770. Opa, professora, como é que a senhora fez? Presta bem atenção. Vamos mentalmente, né? Vocês viram que a gente pode usar várias técnicas de solução lá quando eu trouxe ali como conteúdo, né? Decomposição, arredondamento. Eu vou usar aqui a decomposição. Vou pegar aqui, ó, os valores que eu tenho e fazer os cálculos entre a decomposição desse número. Aqui eu tenho 1.000, aqui eu tenho 1.000, aqui eu tenho 800, aqui eu tenho 900, aqui eu tenho 70. Então, eu posso fazer o quê? 1.000 mais 1.000, 2.000. Eu já sei que eu tenho 2.000.
Para chegar a esses 3.000 aqui, foi preciso o quê? Juntar o 800 com 900, mas ainda aí até sobra, né? Aí o que é que eu vou fazer? Ó? 900, pegar 100 desse 800, que se transforma em 1.000. Então, já tenho 3.000. Sobrando o quê? 700. 3.770, tá? Então, você pode fazer aí as formas de cálculo mental, como eu fiz agora. 1.000 mais 1.000. Opa, eu posso pegar 900 com 100 desse 800 aqui, que já se torna 1.000. Então, vou ter 3.000. Sobrou 700, 3.700. Com 70, 3.770. É uma das formas de resolver. Ou armar a conta e fazer unidade embaixo de unidade, depois ir para a dezena, depois ir para a centena, depois ir para a unidade de milhar, tá? E aí, vejam só, comparando, 3.770 é a pontuação de Miguel e da irmã dele, 3.680. Então, veja que Miguel teve uma pontuação maior. Então, se ele teve uma pontuação maior e eu quero saber a diferença, eu já sei que Miguel estava certo, né? Não tem a pergunta aqui, ó. Miguel estava certo? Ele estava convencido que não havia perdido. Ele estava certo, ele não perdeu. Então, ó, 3.770 menos 3.680. E aí é para onde a gente vai para o cálculo de subtração. Aí, cuidado, tá, gente? Eu quero trazer aqui para vocês que é muito importante você ter cuidado, porque você vai precisar trazer aí, né, da ordem anterior, né, da centena, da dezena, pegar aí um agrupamento para poder fazer essa subtração. Então, vejam só, 3.770 menos 3.680. Se liguem aqui que o 7, dentro desse número aqui, ó, que está na ordem da dezena, ele é menor do que o 80, tá? Então, é importante que vocês vejam essa relação para que não haja um cálculo errado, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? 3.000 eu já sei que já sai, né? 700 menos 600, ó. Eu vou ficar com 170, olha, né? Fico com 170. E aí, desses 170, né? Eu posso fazer o quê, ó? Menos 80, eu vou achar aí a minha resposta. Vê, ó, 3.000, tirei. 700 com 600. Se eu tirar os 600 desses 700, eu já fico com 100 desses 700 aqui, né? Com os 70, 170. E aqui sobrou 80. Então, 170 menos 80, eu vou ficar com quanto? 90. Beleza? Ah, professora, peraí. Confundiu. Não. 100 menos 80. 170 menos 80. 100 menos 80, não vai ficar 20? 20 mais 70, 90. Isso é uma forma de cálculo mental, tá? Então, aí foi uma forma que eu fiz, mais prática para resolver. Então, ficando com 170 menos 80, eu posso pegar o 100, que facilita o meu cálculo com 80, porque de 100 eu tirando 80 fica 20. Lembrando que ficou 70 aqui, eu tenho que adicionar esse 20 ao 70 e eu fico com 90. Beleza? Deu para entender? Espero que sim. E aí a gente chega ao final da aula de hoje. Eu espero que você tenha compreendido e que a gente possa se encontrar mais nas nossas aulas. Então, hoje a gente aprendeu a adição, que vem da ideia de juntar, agrupar, adicionar, reunir e acrescentar os elementos. Compreendeu a subtração, que traz aí a ideia de subtrair, diminuir, retirar, tirar, excluir, reduzir, e que a subtração ela é considerada a operação inversa da adição. Então, as nossas referências e o meu abraço para você, porque é sempre uma grande satisfação estar com vocês e eu espero encontrá-los na próxima terça, no mesmo horário. Até lá!